Vamos olhar agora alguns padrões de algoritmos que são bem comuns dentro do paradigma de programação paralela. E a gente começa olhando a operação de convolução, que é o que a gente utiliza com bastante frequência dentro dessa parte de processamento de imagem de plano. Então, alguns padrões de algoritmos paralelos são bastante comuns em aplicações heterogêneas de processamento paralelo. Então, a convolução, a gente sabe que é uma aplicação, que é um algoritmo que ele é aplicado em diversas tarefas dentro da área de processamento de sinais. Então, a gente pode aplicar a convolução para fazer chifre de Blood, detectores de arestas. A gente tem aplicação de convoluções dentro de redes CNN, que são bastante utilizadas dentro dessa parte de plano para visão computacional. E aí é um padrão que ele é muito utilizado dentro dessa área de imagens e processamento de sinais. Então, sabe que a convolução ela aplica um número significante de operações aritméticas para gerar cada elemento da saída. Então a gente tem aquele conceito de um filtro que está passando pela entrada para cada posição. E a gente vai ter uma soma ponderada entre cada elemento do filtro com aquela posição que ele está olhando na entrada. E aí se a gente tem no nosso contexto de imagens, o número de computações necessárias para fazer a convolução ela vai ser substancialmente grande. Então a gente tem imagens, por exemplo, Full HD, que tem um número considerável de pixels, a gente precisa de bastante computação para computar o valor de uma convolução. E, geralmente a gente faz várias operações em um passo, no nosso caso de plano. Mas cada operação dentro da convolução ela pode ser computada de forma independente. Então, tem aquele contexto de convolução ser uma operação local que vai atuar em diferentes porções da entrada, tem um campo receptivo local, e com isso a gente pode paralelizar a execução das operações que são feitas em uma convolução. Ainda dentro de uma mesma operação tem uma grande porção de dados que podem ser compartilhados. E aí, se a gente está paralelizando a execução dessas operações, a gente pode também fazer reuso de valores que já foram utilizados, que a gente precise reutilizá-los em diferentes passos. Se a gente for relembrar como é feita a convolução, a gente tem aqui um caso de convolução em uma dimensão, então a gente vai ter um vetor de uma dimensão com 6 posições, e aí a gente tem um filtro F que a gente vai utilizar para aplicar essa convolução. Então vamos chamar aqui em alguns contextos a gente chama o filtro de kernel, o kernel da convolução, mas vamos chamar aqui de filtro para não confundir com o kernel de GPU. E aí para fazer a convolução, a gente vai aplicar esse filtro, a gente vai centrar esse filtro para cada posição do vetor x e computar o valor correspondente na saída. E aí para fazer isso, cada valor de saída vai ser o somatório desses elementos do filtro F, centrados em uma posição de x. Então a gente vai ponderar cada elemento do filtro com a posição correspondente a x, fazer o somatório e ter o resultado final em y. E a gente vai seguir isso de menos n a m. Como exemplo, né? Então se a gente considerar aqui que o n ele for o tamanho do filtro, na verdade n vai ser o raio. Então se a gente tem um filtro de tamanho 5 aqui nesse exemplo, o raio ele vai ser quantas posições a gente tem depois do centro. Então nesse caso aqui a gente tem 2. Então para um raio 2, se a gente vai processar, por exemplo, o valor em y2, a gente vai centrar o filtro
na posição x2 do vetor de entrada, e o nosso raio sendo 2, a gente vai precisar dos valores de x0, então 2 menos 2, a gente vai acessar x0 até a posição x4, que é 2 mais o raio, posição aí que eu estou avaliando agora, mais o raio da convolução. Então esse valor de raio ele vai ser bastante importante para a gente cumprir esse contexto de programação em GPU, porque vai definir o limite de memória que a gente vai estar acessando para recuperar os valores que a gente precisa para fazer as operações. E aí se a gente for computar o valor de y2 com convolução, a gente realiza a multiplicação ponto a ponto, então eu vou ter x0 f0, 8 vezes 1, x1 f1, 3 vezes 2, x2 f2 e assim sucessivamente. Então, computando esses valores aqui, a gente faz o somatório e o valor correspondente da convolução em x2 vai estar armazenado no vetor de saída y2 e a gente tem o resultado do somatório. E aí seguindo a gente computa isso centrando o valor da convolução para cada posição de x, então no próximo passo a gente vai estar operando em x3, e aí se a gente fizer a computação dos limites, a gente vai precisar dos valores de x1 até x5 e realiza as mesmas operações com o mesmo filtro. Então, ao invés de estar operando a partir de x0, a gente vai para x1, então vamos fazer x1 f0, x2 f1, x3 f2 e assim sucessivamente. A gente vai deslizando o filtro dentro da entrada até conseguir todos os valores de vetor de saída que a gente precisa. E aí dentro da convolução a gente tem essa condição, que é bastante importante, que se a gente excede o valor do limite do vetor que a gente tem, então por exemplo, a gente começou computando de x1, mas se a gente fosse x2, mas se a gente fosse computar x1, a gente ia precisar de uma posição de memória que vai além de x0, e a gente não tem acesso a essa posição. Então, a gente preenche esses valores com zero. A gente computa os limites e preenche esse valor com zero. Então, dentro da operação, a gente vai ter f0 vezes zero e segue todas as operações normalmente. f1, x0, f2, x1, faz as multiplicações e realiza a soma. Esse valor vai estar armazenado em y1. Da mesma forma, se a gente fosse computar x0, a gente ia precisar dos valores de x menos 2 até x2. Como a gente não tem acesso a x menos 1 e x menos 2, a gente ia preencher esses valores com zero. E a gente chama isso de ghost cell, que é basicamente a gente precisar de acesso a elementos faltantes dentro das condições de fronteira que a gente precisa para fazer a operação. Eles podem ser preenchidos com zero ou também podem ser preenchidos com outros valores, e aí vai depender da operação que a gente está executando. Nesse caso da convolução, a gente faz o preenchimento com zero. E aí, da mesma forma que a gente tem a operação sendo realizada para um vetor, a gente pode também ter a convolução em duas dimensões operando dentro da matriz. Então, da mesma forma, a gente vai centrar o filtro. Agora a gente tem um raio em relação à dimensão vertical e à dimensão horizontal. A gente vai ter esse valor ao redor de um ponto centrado no filtro. A gente centra esse ponto em algum valor da imagem e a gente vai ter, para um xi dentro da imagem, a gente vai ter um valor de saída yi, que vai ter o valor das multiplicações ponto a ponto de cada posição da entrada com o filtro, e no final a gente faz o somatório de todos esses valores para ter o valor de saída. Então, da mesma forma que a gente tinha um somatório em uma direção, lá para a convolução D, a gente tem o somatório em uma direção, feita a multiplicação dos valores ponto a ponto, e o somatório
na segunda dimensão. Então, basicamente, a gente só aumenta o número de dimensões que a gente está utilizando para fazer a computação dos valores. E aí, da mesma forma que a gente tinha para o vetor, a gente vai centrar o filtro em cada uma das posições da nossa entrada para computar o valor correspondente na matriz de saída. Então, um ponto x, ele vai ser multiplicado. Então, se a gente centra aqui esse ponto com o ponto correspondente no filtro, então a gente vai ter a multiplicação ponto a ponto. Esse valor vai ser multiplicado com esse valor vai ser multiplicado com sua posição relativa aqui no filtro, e esse mesmo valor vai ser multiplicado com esse outro valor. Então a gente vai ter isso em uma matriz de saída, que vai ser da mesma dimensão desse filtro que a gente tem, e no final a gente faz o somatório de todos os valores para sua posição correspondente na matriz de saída. Então isso aqui, essa posição ela vai corresponder à posição do centro que a gente computou na entrada. E aí a dimensão no filtro nesse caso ele vai ser o raio na direção horizontal e o raio na direção vertical. Então, se cada um desses raios for ny, nx, o tamanho de elementos que a gente tem nesse filtro vai ser 2ny mais 1 vezes 2nx mais 1. E da mesma forma que a gente tem as condições de fronteira para o vetor em uma dimensão, a gente vai ter também as condições de fronteira para o nosso filtro em duas dimensões. Então, se a gente centra, por exemplo, aqui nesse valor de x 0, então a gente vai ter duas colunas fora do limite da nossa entrada e uma linha fora do limite. E aí a gente pode preencher esses limites com o valor 0. A gente tem mais células fantasmas do que a gente tinha para o caso da convolução em uma dimensão. Ok, então até aí a gente não viu nada diferente. Foram só os conceitos que a gente já conhecia de convolução e das operações de convolução. E agora a gente vai definir alguns argumentos que a gente precisa para fazer esse cálculo. Então, para computar a convolução, a gente tem que ter um ponteiro para a entrada. A gente tem que ter um ponteiro para os valores do filtro que a gente vai estar usando para operar na entrada. A gente precisa saber o raio do filtro e a largura e a altura da entrada. Então, os limites de memória que a gente vai ter para atuar dentro desses ponteiros, tanto do filtro como do da entrada. Então vamos assumir aqui um filtro quadrado, então a gente vai ter o mesmo raio tanto para dimensão horizontal quanto para dimensão vertical, e a gente só precisa de um valor R. E aí a configuração do kernel, como a saída é uma array 2D, então vamos lidar aqui com o cenário da convolução em duas dimensões. A gente pode também inicializar os blocos de threads com duas dimensões. Então a gente pode fazer aquele mapeamento direto do índice da thread e do índice do bloco para a posição correspondente da memória linear que a gente viu anteriormente. E aí cada thread ela pode ser responsável por completar um valor da saída. Então, para cada um dos n elementos na entrada, a gente vai ter uma thread que vai estar atuando nesses elementos e vai computar um valor correspondente na saída. E aí, para acessar esse valor x que a gente está olhando, a gente vai precisar de n células adicionais. Então a gente calcula isso com os valores do raio que a gente passa na entrada. Então, por exemplo, se a gente tem uma imagem 16 por 16 e a gente tem um bloco 4 por 4. Então, esse bloco de threads aqui que a gente vai executar. E é o mapeamento
que a gente viu anteriormente. Então, basicamente, para acessar uma posição em P, que vai ser a matriz de saída, a gente vai usar o índice da thread em X mais a dimensão do bloco em X vezes o índice do bloco em X. Da mesma forma, para acessar a posição Y em P, a gente utiliza o índice Y da thread do bloco. Então, por exemplo, se a gente tem um bloco 1, e a thread 1, fazendo esses cálculos, dentro dessa thread desse bloco, a gente vai acessar a posição P55 da matriz de saída. E aí, além desse valor de P55 que a gente vai precisar da entrada e da saída, a gente precisa computar também os limites da matriz de saída para acessar os outros valores que vão estar atuando junto com o filtro. Então, o raio, nesse caso, vai ser 2, a gente tem uma convolução 5×5, como no exemplo anterior. E aí, os limites vão ser 5 menos 2, 3, 5 mais 2, 7. Então, além de P55, a gente vai precisar acessar esses valores, os limites. E a gente pode fazer isso com um nested loop, um loop alinhado. Então vamos visualizar aqui esse kernel de convolução simples. Então, a gente tem um ponteiro para a entrada, a gente tem um ponteiro para um filtro F, a gente vai armazenar isso no ponteiro para um endereço P, que também tem uma matriz. A gente passa o raio R do filtro, a largura e a altura da imagem. Então, fazendo o mapeamento, a gente tem o valor de coluna e de linha que a gente precisa acessar. Isso a gente calcula fazendo o mapeamento com o índice da thread e o índice do bloco. A gente inicializa um valor P com 0, que a gente vai utilizar como acumulador para fazer o somatório da convolução. Então, esse valor é uma variável automática, isso vai estar armazenado no registrador. E a gente pode iterar sobre essas linhas e colunas a partir do valor do raio do filtro. Então, a gente vai de 0 até o limite do filtro, 2R mais 1. E aí a gente acessa esses valores da linha do filtro, da linha da coluna. Então a gente vai acessar para cada uma da posição do filtro. A gente acessa o valor de F e multiplica com o valor N da entrada, aplicando o offset que a gente calculou aqui em relação às linhas de coluna. Então o offset vai ser a linha menos o valor do raio mais a linha do filtro, a mesma coisa para coluna. Então isso aqui vai dar a posição relativa que eu estou olhando agora do filtro para a imagem. E aí com isso a gente calcula o valor da saída. Então a gente vai ter a multiplicação ponto a ponto de F com o valor da entrada, faz a soma e faz essa iteração. Para cada thread que está computando, a gente tem esse loop alinhado aqui que itera sobre os valores do filtro. E aí aqui dentro a gente tem uma condição para saber se a gente está dentro dos limites da matriz, porque se a gente não tiver, a gente não faz nenhuma operação. Então a gente vai estar assumindo que a gente está somando 0. E aí no final, depois que a gente faz essa multiplicação x, os acúmulos dos valores em p-value, a gente atribui isso ao valor correspondente da matriz de saída. E aqui a gente tem, acontece um controle de divergência, porque nem todas as threads elas vão entrar nessa condição, mas é uma condição necessária que é para evitar as threads fantasmas que a gente viu anteriormente.
Mas no caso, se a gente está lidando com entradas grandes, a gente viu que esse controle de inteligência ele tem menos impacto. Então, tem menos threads desativas em relação ao número de threads total que vão precisar ser para se executar esse kernel. E aí, se a gente calcular também o número de operações por acesso à memória, a gente vai ter 2 acessos à memória global por iteração. Então, para cada interação do loop, a gente precisa acessar f da memória global. E a gente já precisa acessar o valor de n também da memória global. Então, a gente tem 8 bytes sendo recuperados. E aí, para cada um desses 2 acessos, a gente precisa fazer 2 operações. A gente faz a operação de multiplicação e a operação de soma. Então, a gente tem uma taxa de 0,25 operações por byte para fazer essa operação da convolução. Então, seguindo, a gente vai olhar agora algumas otimizações que a gente pode fazer em relação a esse kernel. Então, a gente sabe que f ele é tipicamente pequeno. A gente vê muito na prática a utilização de filtros 3x3, filtros 5x5, 7x7 e assim por diante. Não é um filtro que tem muitos elementos. Então, por exemplo, se a gente tem um filtro de convolução 2D 3 canais, a gente vai ter 7 elevado a 3, que são 343 elementos apenas. E outra coisa importante é que os valores de f eles são fixos durante o passo de execução. Então a gente está sempre recuperando valores em f, mas esses valores não mudam durante toda a execução do kernel. A gente está sempre operando o mesmo filtro por todas as imagens. E todas as threads elas vão precisar acessar esse valor de f. Outra característica importante é que esses valores são sempre acessados na mesma ordem. Então as operações elas podem ser executadas em outras ordens. As threads elas podem ser executadas em diferentes ordens. Mas quando a gente executar a convolução, a gente vai sempre acessar todos os valores de f para computar o valor final da convolução. E a thread ela vai sempre acessar isso de forma ordenada. Então, dadas essas características de tamanho e reuso das operações, a gente vê que o filtro F ele é um candidato à memória constante. Então, a gente vê que a gente tem a memória global, a memória constante. A memória constante ela vai ser só para a leitura das threads, então não vai ter nenhuma operação de escrita. E aí, como é conhecido a priori que essa informação ela não muda, geralmente o acesso aqui ele é mais rápido do que na memória global. E isso pode ficar armazenado também dentro da cache do device. E aí, como a memória global, a memória constante, ela também é visível para todas as threads dentro do bloco. Não só dentro do bloco, mas para todo o grid. A memória constante, a informação na memória constante vai ser visível para todas as threads. Os valores vão poder ser lidos, mas não vão poder ser alterados. E também não tem muito espaço na memória constante como na memória global. Então por isso que a gente tem a tendência a botar menos informação. E aí, para colocar o filtro, a gente tem um exemplo do filtro F. A gente queria colocar dentro da memória constante, então a gente pode definir isso aqui com um identificador, 2 underline constante mais 2 underline, e a gente declara o F como uma variável global. E aí quando a gente vai copiar isso para a memória do device, a gente tem essa variável global no host, a gente usa o CUDA main copy to symbol para copiar esse valor de f para um ponteiro que está armazenado na memória constante da GPU. Então, como f ele está agora na memória constante, a gente não precisa passar ele como argumento para a nossa função. Então, a gente vai ter um ponteiro para in, a gente tem um ponteiro para saída p, o valor de raio, altura e largura da imagem, mas a gente não precisa
passar o valor de f, e a gente consegue acessar isso da mesma forma que a gente acessava anteriormente. E aí, como f ele é uma variável global, se a variável do host e o kernel estiver em arquivos diferentes, a gente usa o externo, que é um padrão de C++ para a gente acessar variáveis globais de outro arquivo. Algumas características, a memória constante também vai ficar localizada na DRAM, da mesma forma que a memória global, mas é conhecido pelo device que os valores na memória constante não vão mudar, são valores apenas de leitura. Então esses valores eles vão ser rapidamente acessados via cache que está interno ao processador. Então, em diferentes passos, o hardware vai reter automaticamente os valores que são frequentemente acessados com variáveis na cache e vai lembrar esses valores no endereço da memória global. Então, o custo de acesso vai ser menor do que a gente utilizar a memória global normal. E uma cópia da variável pode ser acessada na cache e a gente não vai precisar sempre usar o mesmo acesso na DRAM. Então, se isso já está armazenado na cache e é frequentemente reusado, a gente não precisa ficar fazendo operações de load para DRAM. E no caso da memória constante, a gente não precisa declarar a variável explicitamente no kernel, como a gente faz para shared memory. Então, a gente tem o underline shared para declarar que está na memória compartilhada, como os exemplos do Tiles que a gente viu anteriormente. A gente não precisa fazer isso para a memória constante. Então, na arquitetura do device, quando a gente vai se afastando do núcleo do processador, a gente demora mais ciclos para acessar essa informação. Então, os registradores são uma forma de armazenamento mais rápido que a gente tem para acessar a informação, porque ele está bem perto do núcleo do processamento. Na medida que a gente se afasta, a gente tem mais ciclos para acessar, mas a gente consegue guardar mais informação. Então, a gente tem uma banda maior de acesso. E aí, se a gente consegue reusar esses valores que estão armazenados aqui na cache, a gente consegue acessar isso de forma mais rápida. Então, para implementar suporte à escrita com alta taxa de vazão, na cache requer uma lógica de controle sofisticada. A gente está implementando leitura escrita dentro de uma região do processador que tem que atuar de forma bem rápida. E aí, para a gente aplicar essa lógica, a gente pode aumentar o consumo de energia do chip. Então, a ideia é que a gente simplifique a lógica de controle dentro do processador, a gente vai ter menos operações, mas a gente consegue melhorar a eficiência da vazão e diminuir o consumo de energia que é feito para essas regiões. Mas como a cache de memória constante não precisa de escrito, então a gente consegue fazer isso de forma simplificada. A gente não tem essa lógica de controle complexa para recuperar a informação. E a memória constante ela não vai ser muito grande, tem em torno de 64 KB. E as GPUs modernas ela contém uma porção da cache especializada para acesso à memória constante. A gente já tem uma região reservada para recuperar essa informação que fica, que a gente seta como constante na memória. E aí quando o acesso é independente do índice das threads, por exemplo, na nossa convolução, todos os valores do filtro são sempre acessados, isso não depende do índice da thread. O hardware ele pode prover uma grande vazão para os dados. Então isso vai melhorar a eficiência botando o F na memória constante. Então se a gente assume que a gente não tem mais esse acesso a DRAM e isso está na cache constante, então a gente diminui pela metade o número de bytes que a gente precisa recuperar por iteração. Então se a gente tinha 8 bytes para 2 operações, agora a gente tem 4 bytes para 2 operações. E a gente dobra a taxa de operações por byte que a gente tinha anteriormente. Então, seguindo com essa parte da otimização do kernel, a gente viu previamente que as threads elas podem colaborar para carregar elementos da entrada no chip. Então, a gente viu no exemplo da utilização de tiles,
realizando a operação de multiplicação de matriz. A gente dividia regiões da matriz de entrada e tinha regiões equivalentes da matriz de saída, pequenas regiões que a gente utilizava para carregar dados de forma colaborativa entre as threads. E aí na convolução a gente vê que a gente tem um padrão bem parecido. Então a gente tem uma região da entrada, onde a gente vai atuar com esse filtro, mais várias posições dessas regiões, vários valores dessa entrada, a gente vai precisar carregar múltiplas vezes na memória para computar o valor de saída. Então, da mesma forma que a gente tinha para o produto de matrizes, a gente pode também utilizar a versão em tiles para realizar a colaboração entre threads e armazenar um conjunto de dados dentro da memória compartilhada, um conjunto de dados que a gente vai precisar estar reusando para computar os valores de saída. Então, na nossa versão atual, a gente já tem o filtro na memória constante e agora a gente pode fazer essa otimização colocando porções do dado de entrada na memória compartilhada. E aí, para fazer isso, a gente precisa definir a configuração dos tiles que vão ser utilizados na convolução. A gente tinha no produto de matriz de regiões, então áreas que vão ser utilizadas para computar a entrada, o valor de entrada, e iam ser mapeados para a saída. Então, inclusive, a gente tem um mapeamento linear em relação ao tamanho dos tiles. Mas nesse caso, na convolução, a gente precisa ter uma região para a entrada e para a saída, porque a gente tem células adicionais, dado o raio da convolução, que a gente vai precisar utilizar para computar os valores de saída. Então, a gente define como tile do input os N elementos que a gente precisa para computar os valores de saída em P. Então, dentro do input, a gente tem os valores centrados que a gente precisa, onde a gente vai passar o centro da convolução, mas se a gente considera que a gente também opera dentro desse valor do tile de entrada, a gente vai precisar desses valores ao redor da região que a gente define para o tile. Então, essas células a gente chama de rail cells, ou células de borda, que não são como as células fantasma, que são regiões que a gente não pode acessar, mas são regiões que a gente precisa fora dado o raio do filtro. Então, regiões adicionais que a gente precisa para computar um valor de saída correspondente a essa posição. Então, se a gente vai carregar um valor no input, a gente precisa estender os valores carregados de acordo com o raio R da convolução para corresponder a um valor de P. Então, se a gente quer, por exemplo, esse valor em P, a gente vai estar usando esse valor na entrada e a gente precisa estender verticalmente e horizontalmente em relação ao raio R, os valores que a gente recupera do input. Então, nesse caso, o tile da entrada ele pode ser maior que o da saída. Então, por exemplo, se a gente tem um bloco 4x4 sendo computado em P, a gente vai ter 16 elementos, ou 16, um bloco de 16 threads. Para ter essa correspondência na entrada, a gente vai precisar de 4 da dimensão da thread, mais 4 ao quadrado, então a gente precisa de 8 ao quadrado, 64 elementos. Então a gente tem um bloco que é 4 vezes maior ao que a gente precisa para computar o valor da saída. E aí, para fazer esse cálculo, a gente precisa dos layer cells, as células de borda, para acessar os valores que estão fora do tile que a gente define da saída. Então, da mesma forma que a gente viu anteriormente, na prática,
os valores de tile de saída são bem grandes, então a gente pode ter blocos 32 por 32 e aí a razão entre entrada e saída ela vai ser bem menor, então vai ter essa diferença de 4 vezes. Por exemplo, se a gente tem uma saída 16 por 16 com 256 elementos e a gente utiliza um filtro 5 por 5, o tile ele seria 16 mais 4 ao quadrado mais 4 em relação ao raio que a gente tem em cada direção, então a gente tem 400 elementos, então a gente tem uma razão de 1.6, já é bem menor do que a razão de 4 que a gente tinha para um tile de saída menor. E a gente pode usar esses tiles para carregar os elementos da entrada colaborativamente na Shared Memory. E só para a gente não confundir, que a gente pode ter a dimensão do filtro que a gente tem para a convolução, isso vai ser diferente da dimensão do tile que a gente está utilizando. Essa dimensão ela vai corresponder à configuração de blocos de threads que a gente tem no kernel. É diferente da configuração que a gente utiliza para operar a convolução. E aí, por causa disso, as dimensões do tile, que é em relação às threads que a gente está operando, elas podem ser diferentes para a entrada e para a saída. Então, para implementar esse kernel de convolução, a gente pode ter duas configurações de threads. Então, na primeira, os blocos de threads vão fazer o match com o style da entrada. A gente seta os parâmetros do kernel com o tamanho do tile que a gente precisa da entrada, tamanho maior com esse célula de borda. E isso vai simplificar o carregamento. Cada thread vai carregar um elemento do input, mas a gente vai precisar desativar alguns threads. A gente vai ter aquelas condições de fronteira que a gente precisa colocar dentro do kernel para a gente não acessar valores indevidos durante um passo de operação. E aí vai reduzir a nossa eficiência na utilização de recursos, porque a gente vai ter mais valores carregados do que a gente precisa. A gente vai ter um controle de divergência dentro desse kernel. No segundo caso, a gente pode fazer um match com os tiles de saída. Então a gente define que a configuração do bloco vai ser igual à dimensão que a gente tem para os tiles de saída. Mas aí a gente vai precisar de mais condições para fazer o carregamento da entrada. Vai ser uma lógica mais complexa. Mas aí a gente simplifica o cálculo dos elementos de saída. A gente tem menos desusos da thread dentro do bloco. E a gente vai ver o primeiro caso que a gente dá um match das dimensões do bloco com as dimensões do tile de entrada. Então no nosso kernel anterior, a gente deixou o filtro F na memória constante, então a gente mantém essa otimização. No caso a gente vai ter o acesso só ao valor de n, e nesse caso o n agora vai estar na memória compartilhada. Então declara como shared o valor de n e ele vai ter as dimensões do tile da entrada. Então a gente vai ter uma dimensão para o tile de entrada que a gente já definiu aqui. A gente vai ter uma dimensão para um tile de saída que é o resultado da operação de convolução. E aí, como a gente está operando com as threads dentro do escopo do tile, da região que a gente definiu, o nosso índice agora de coluna e linha vai ser delimitado pela dimensão do tile. A gente vai estar operando dentro dessa dimensão e a gente vai ter um offset dado o filtro, o raio do filtro. Então a gente vai estar andando em relação ao índice coluna dado o raio do filtro. E a gente carrega esses valores dentro da memória compartilhada da região que a gente está olhando atualmente. Então, para um bloco, a gente vai carregar dentro da memória compartilhada toda essa região de valores. Então, a gente carrega, dado o índice da thread, thread x, thread y, a gente fez esse mapeamento que o índice da thread do bloco vai mapear
com as posições da memória compartilhada e a gente utiliza os valores de linha e coluna que a gente computou anteriormente para recuperar os valores de input. E se estiver fora do nosso limite, do limite da entrada, a gente atribui o valor zero à posição da memória compartilhada. E a gente precisa ter uma operação aqui de sincronização das threads, porque a gente precisa carregar todos os valores, como a gente vai estar compartilhando as informações, a gente carrega todos os valores que vão ser utilizados de forma colaborativa pela mesma thread dentro desse bloco. E aí depois de carregar a informação na memória compartilhada, a gente faz o loop aninhado para computar as operações da convolução. Então a gente opera dentro das linhas de coluna do tile, a gente tem as condições para saber se a gente está dentro dessa dimensão do tile de saída, que da mesma forma a gente carregou esses valores da entrada. Então a gente tem a condição de fronteira da entrada, que a gente não pode acessar posições indevidas, e agora a gente tem a condição de fronteira das células de borda, que a gente não pode calcular alguns valores dada a posição que a gente está aqui no tile de saída, porque o tamanho do tile de saída vai ser menor do que o da entrada, que contém todos esses valores. Então a gente faz essa restrição para saber se a gente está dentro do limite, coloca essa condição e aí a gente consegue acessar os valores do filtro que a gente colocou na memória constante e da entrada que a gente inseriu na memória compartilhada. Então aqui a gente já carregou, fez um mapeamento da memória global para a memória compartilhada, e aqui dentro a gente tem um mapeamento de offset dentro da memória compartilhada em relação ao índice da thread, em posição do tile que a gente está. A gente vai estar a linha do tile que a gente está, mais o offset da posição do filtro, mais a coluna do tile que a gente está, mais o offset da posição do filtro. E aí no final a gente acumula isso da mesma forma em p-value. Então isso aqui é a variável p-value que a gente definiu com variável automática, que vai estar dentro do registrador, armazenado no registrador. E no final a gente atribui o valor de p-value a p, que é o nosso ponteiro de saída que está na memória global também. E a gente usa o mesmo mapeamento linear que a gente fez inicialmente para a memória compartilhada. Então, fazendo essa visualização, a gente tem o tile de saída, a gente tem o tile de entrada, que é maior, e aí para cada posição a gente computa, a gente tem que fazer essa correspondência do valor do tile menos as células de borda para sua posição correspondente na saída, e a gente faz esse cálculo aplicando os filtros em cada uma das posições dessa área interna do tile da entrada. E aí, olhando a taxa de operações pelo acesso da memória, dentro de um bloco as threads vão realizar a dimensão do tile de saída ao quadrado, operações, vezes o raio do filtro, 2 vezes o raio do filtro mais 1 ao quadrado. Então a gente tem esse número para cada uma das posições aqui, a gente vai ter o número de elementos do filtro multiplicado para cada elemento da saída. Então a gente eleva isso ao quadrado porque a gente tem duas dimensões, para a dimensão x e para a dimensão y, tanto do filtro como para o tile de saída. E a gente vai ter duas operações aritméticas para cada uma dessas posições. A gente tem a multiplicação e a gente tem a soma, que a gente faz o acúmulo em p-value. E cada thread ela vai carregar um elemento da entrada, um elemento ponto flutuante de precisão única. Então a gente vai carregar 4 bytes. E aí
O número de elementos que a gente vai carregar é a dimensão do tile de entrada ao quadrado vezes 4, que são os 4 bytes. E a gente tem aquela relação do tile de saída com o tile de entrada, então a gente fica com essa equação aqui, que é o número de bytes que a gente carrega por bloco. E se a gente fizer essa relação do número de operações que a gente faz por iteração e do número de acessos que a gente tem na memória, então a nossa taxa de operações por acesso fica dessa forma. E aí, por exemplo, se a gente considera um filtro 5x5 com um tile de entrada 32x32, tem a correspondência do tile de saída, a nossa taxa de operações por byte vai se tornar 9,57. Então a gente melhorou de 0,25 operações por byte para 0,5, utilizando a memória constante, e de 0,5 a gente melhorou para 9,57, utilizando agora a memória compartilhada para carregar as informações do tile e computar isso de forma colaborativa entre as threads. E aí outra observação é que o input tile de 32 por 32 é o maior valor que a gente pode ter para a GPU. A gente vai ter a configuração de 1024 threads, que é o máximo que a gente tem por bloco. Então esse é o valor máximo de tiles que a gente tem para a entrada. E aqui a gente tem alguns valores de fronteira, então variando a dimensão do tile de entrada, a gente tem o valor correspondente para o tile de saída, e a gente tem a relação de ganho para cada dimensão de filtro. Então, dentro do valor teórico de ganho que a gente tem para a utilização do tile, a gente consegue um valor de 12,5 operações por byte. E aí, na nossa implementação, que a gente computou os valores na configuração de condições que a gente fez, a gente conseguiu 9,57, que está bem próximo no limite máximo que a gente tem de ganho para esse kernel. E, por exemplo, se a gente muda o valor do filtro da convolução, a gente pode ter até 4,5 operações por byte. E aí o ganho vai variando em relação à configuração que a gente definiu para o kernel.